Nós temos dois fármacos que são já bastante conhecidos aqui no Brasil, que é o dimesilato de lisdexanfetamina, que é o Venvanse, que inclusive tem novo agora, chegou o genérico dele, né? Vamos falar sobre isso. E também tem o metilfenidato, né? O cloridato de metilfenidato. Esses dois, eles atuam semelhantes. Quais são as principais diferenças dele com relação ao seu funcionamento? Eles são bem semelhantes no mecanismo de ação. Basicamente, o que os dois fazem igual é bloquear a recaptação de dois neurotransmissores, que é dopamina e noradrenalina. O que é bloquear a recaptação? Os neurônios, quando eles fazem sinapses, quando ocorre comunicação entre os neurônios, eles liberam esses neurotransmissores em diferentes vias e regiões do cérebro. Só que esse neurotransmissor, depois ele volta para o neurônio de origem. E a gente não quer que ele volte. Por quê? No TDAH, a gente tem várias hipóteses, e uma delas é que existe uma recaptação muito aumentada. Então, fica poucos neurotransmissores disponíveis. E aí a gente vai bloquear o transportador, é como se fosse um canalzinho, a porta, para que o neurotransmissor volte de volta para o neurônio. E ele fique mais tempo disponível ali na fenda sináptica, exercendo seu efeito. Então, os dois fazem isso, tá? Bloqueia a recaptação de noradrenalina e dopamina. Já vou falar sobre o que esses neurotransmissores fazem no cérebro também, né? O que o Venvanse faz de diferente, que é a lisdexanfetamina, é que ele consegue entrar no neurônio por essa recaptação, é como se ele estivesse imitando a dopamina. Ele entra dentro das vesículas, onde a gente armazena a dopamina, e estimula a liberação de mais dopamina. Então, o metilfenidato, que é a Ritalina, apenas bloqueia a recaptação e deixa o que tem ali disponível. O Venvanse, que é a lisdexanfetamina, ele entra no neurônio e faz liberar mais dopamina. Então, é como se ele fosse mais psicoestimulante, mais potente. Só que isso não significa que ele é melhor ou pior, porque cada paciente tem uma necessidade fisiológica diferente. A gente não tem nenhum exame que vai mensurar isso, né? Tipo, quanto de dopamina está faltando aqui para mim? Infelizmente, a gente não tem nenhuma ferramenta ainda para dosar neurotransmissor no cérebro. Então, a gente vai testando, né? Avaliando, vai experimentando o que a gente tem disponível, vai mudando a dose, vai avaliando até encontrar algo que seja mais ideal, né? O que tem melhores efeitos terapêuticos com menos efeitos adversos. Então, dando um pequeno acréscimo aqui. É como se fosse assim, tem mecanismos através dessas químicas, desses medicamentos, tá? Então, são mecanismos que aumentam a produção, mas aumenta a produção e, como você falou, em alguns casos, o TDAH, geralmente, ele também tem uma recaptação acelerada, ou seja, produz muito, mas depois chupa com a beleza. E aí não sobra nada ali, vamos dizer assim, de maneira mais grosseira. Aí, no caso, você vem também com uma outra química que entra a questão de bloquear a recaptação para deixar agir um pouco mais, não tirar tão rapidamente. Então é importante que tenha esses dois mecanismos, né? Você aumenta a produção e diminui a recaptação, porque aí você fica mais tempo banhado com aquele neurotransmissor. Isso tem a ver com o medicamento de curta e longa duração? Ou isso é o funcionamento como um todo? Isso é o funcionamento como um todo, né? Para o fármaco, o tempo que o fármaco vai agir, são duas questões principais para o tempo, né? Seria a forma de liberação, ou seja, em quanto tempo ele entra no organismo, e aí a gente tem ferramentas e formulações que vão liberando aos poucos, como se ele tivesse várias camadas, né? E vai entrando aos poucos, aí tem uma longa duração. E a afinidade pelo receptor, lá onde ele vai se ligar. Porque às vezes a afinidade é fraca e logo ele se desprende, cai na corrente sanguínea e vai ser excretado. Ou ele fica bastante tempo lá dentro. Então, esses são os dois princípios assim que determinam o tempo de ação do fármaco, tá? Baixa autoestima, sensação de estar incomodando, pensa 1000 vezes antes de dar a sua opinião diante das pessoas. Muitos desses sintomas acometem pessoas com TDAH, e eu era uma delas. Investi em autoconhecimento, testei várias estratégias e depois de muito treino e prática, desenvolvi um método para superar tudo isso. E você também pode conhecer esse método no primeiro link da descrição. E aí a gente tem várias formulações, por exemplo, de metilfenidato, a gente chama esse tempo de meia-vida, que é a quantidade de horas que a gente precisa para eliminar do nosso organismo 50% da dose que está lá dentro. Então, o tempo de meia-vida do metilfenidato é cerca de 4 a 5 horas. A partir de 4 a 5 horas, a gente já tem metade da dose no organismo, tá? Entendi.
Então, ele teria que tomar 2 vezes ao dia para manter aquele foco e tudo mais. Então, a gente foi fazendo, eu digo, né, a indústria farmacêutica como um todo, fazendo outras estratégias para manter esse metilfenidato mais tempo lá dentro. E aí eles fizeram algumas camadas em volta desse fármaco, né, para ele ir entrando ao longo do dia. E aí a gente tem a Ritalina LA, né, que tem 2 picos de ação. 2 picos. E tem o Concerta, que é uma tecnologia super interessante de cápsula, né, que vai entrando água dentro dessa cápsula, ele vai liberando o fármaco aos poucos. Então, tem um tempo de ação bem mais prolongado, né? Cerca de 8, 10 horas. Né? Ele vai liberando de um lado ali, é uma tecnologia bem interessante, inclusive, né? Eu achei, o Concerta, quando eu tomei o Concerta, eu achava que ele durava muito, tipo assim, 12 horas, eu sentia que ainda tinha alguma coisa dentro, assim. É bastante comum. Nesse caso, ok. Aí, falando do metilfenidato, eu não sei se ainda tem mais algum exemplo, alguma coisa para dar. Tem também a lisdexanfetamina, que é o Venvanse, que muitas pessoas se dão melhor com ele, né? Me diga uma coisa, como funciona então? Qual que é a diferença para o Venvanse? E por que uma polêmica aí? Por que às vezes algumas pessoas sentem que o Venvanse funciona e outro dia que, eu não estou sentindo nada, eu tomei foi água, ou placebo aqui. Como é que é isso, Ana? Olha, essa questão de não funcionar, eu já ouvi também vários relatos assim. É meio inexplicável, assim, por que isso acontece. Era para funcionar sempre da mesma maneira. Eu acredito que pode ser mais alguma questão subjetiva do paciente, às vezes ele está com outros problemas, questão comportamental, de estresse, ansiedade, outros fatores ambientais que podem estar interferindo na capacidade de foco dele, né, no efeito ali do fármaco perceptível, assim. Mas o Venvanse, como eu falei, ele tem um potencial a mais, né, de causar mais foco, mais atenção, e talvez as pessoas prefiram ele por conta disso. Mas o fato de não fazer efeito pode ser um sinal de alerta. 2 coisas, né, que a gente pode pensar quando o fármaco deixa de fazer efeito. No caso do Venvanse. As pessoas, Ana, falam que, assim, uma semana funcionou perfeitamente, na outra semana parece que não estava tomando nada. Aí alguns malucos vão lá e dobram a dose e tudo mais. Gente, a Ana vai explicar isso. Não é que você tomou 2 vezes que você vai ficar duplamente focado. Na verdade, você pode ter o efeito de invertido, que depois a Ana explica. Isso. Então, o que eu ia falar é exatamente isso. Às vezes a pessoa, ela tem alguns problemas, né? Quando ela não tá mais percebendo o mesmo efeito que percebia antes, a gente liga um sinalzinho de alerta. Porque, de fato, isso pode acontecer. A gente chama isso de tolerância. Que é, de fato, ele ir perdendo a eficácia dele. Porque a gente tem uma neuroadaptação, a quantidade de transportadores ali vai mudar. Eu vou precisar de doses maiores para bloquear os restos dos transportadores que tem. Então, isso pode acontecer, mas é um alerta que precisa ser comunicado para o médico prescritor. Porque a gente precisa pensar nos riscos que isso causa. Quando a gente tem esse sinal de tolerância, é um primeiro sinal também de que esse medicamento está causando dependência, que é o principal risco que eles apresentam, né? Óbvio, a pessoa vai utilizar a longo prazo esses medicamentos, é quase inevitável que ele não fique dependente, digamos assim. Só que a gente tem que manejar isso para não levar para outros problemas futuros. Então, a primeira coisa é isso. Tá deixando de fazer o efeito que fazia antes, é um sinal de tolerância. E comunicar ao médico prescritor, não aumentar a dose sozinho de maneira alguma, porque isso é um risco altíssimo, tá? Tanto para apresentar efeitos adversos, quanto para causar dependências bem mais... Eu posso chamar o Clube TDAH em Ação de um tutorial de como você pode aprender a viver com TDAH. Você pode se relacionar melhor, aprender a lidar com as amizades, com família, além de aprimorar suas habilidades em se motivar, entrar em ação e conseguir ser mais produtivo. Dá uma olhada no Clube TDAH em Ação no link da descrição.